Hoje nós temos a alegria de ter conosco o nosso amigo de muito tempo, o seu Luiz Miller, que veio nos ajudar a entender um pouco melhor a vida, né, seu Luiz Miller? E ele vai falar de um tema muito interessante, a Bíblia e o Espiritismo. Jesus nos abençoe. Boa noite a todos. É um prazer, é uma alegria estar de volta a esta casa, que sempre nos acolheu com muita gentileza, com muita amabilidade. Que Jesus nos auxilie nesta noite a atinarmos mais profundamente, se possível, nas questões que serão aqui tratadas. Isso eu falo por todos e por mim. Que todos nós possamos caminhar em direção do raciocínio que vai ser, de certa forma, traçado, para que nós possamos correlacionar os assuntos que dizem respeito à Bíblia e o Espiritismo. Se há uma relação, se não há, e assim por diante, para que nós possamos, como eu disse, entender de uma forma cada vez mais, eu diria, ontológica, porque evidentemente que primeiro passa a informação que recebemos, primeiro passa pela nossa área lógica, pela nossa área racional. Porém, essa área é bastante limitada, mas é o caminho, é a passagem, é a porta para que nós possamos sublimar a informação. E daí nós já entramos numa área ontológica, mais filosófica, mais subjetiva. E isso faz com que nós encontremos a essência da informação. Isso não é apenas uma palestra, também quando estamos a ler um livro e quando paramos de ler e começamos a estudar. E quando concluímos essas duas etapas, começamos a refletir. Nessas reflexões, nós viajamos, nós entramos no caminho da subjetividade. E vamos ver que é um caminho muito florido, é um caminho de muita luz, onde então os fatos históricos deixam de ter tanta importância, e sim a essência, a mensagem que aquele fato histórico transporta. Que nós possamos todos entrar em sintonia, não é? Para que possamos, de certa forma, aproveitar da melhor forma possível esses minutos. Quando nós recebemos o tema, ficamos imaginando por onde começar, porque é muito amplo. A Bíblia e o Espiritismo. Evidentemente que entendemos, nós espíritas, entendemos o processo do plano divino para enviar mensagens, informações, objetivando a espiritualização do homem. Porque a doutrina espírita já nos esclareceu quanto à nossa natureza espiritual. Nós hoje sabemos que estamos num corpo, somos espíritos, podemos denominar de alma enquanto estamos encarnados. Mas nós não temos um espírito, não temos uma alma, nós somos alma. Temos um corpo carnal, temos um corpo fluídico, perispiritual, mas a consciência, a inteligência, o princípio inteligente somos nós mesmos. Somos, como diz Teilhard de Chardin, seres espirituais numa experiência humana. Isso é importante que entendamos isto para podermos nos situar no cenário físico que a vida nos coloca. E até para entendermos a justeza da lei divina,
porque senão nós vamos ficar muitas vezes decepcionados e até com interrogações em função de tantas aparentes anomalias no cenário físico, social, político, econômico e assim por diante. Então passamos a perceber com a doutrina espírita e claro com Jesus que somos espíritos, que estamos encarnados para darmos sequência à nossa caminhada. Isso é tranquilo, né? Mas isso não começou agora. Esse processo, esse plano divino, isso vem de longe. Desde que o princípio inteligente foi criado por Deus, as manifestações do plano extraterreno vêm ocorrendo das mais variadas maneiras. Isso quer dizer o quê? Que Deus nunca nos deixou órfãos. Sempre recebemos, sempre tivemos a presença de emissários, né? De uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, a nos dar suporte para que a encarnação, a existência em si, do princípio inteligente, dependendo do estágio em que ele se encontre, possa ser aproveitada da melhor forma possível. Entendemos também que a vida do espírito é uma vida linear, não há interrupções, não há fragmentos, não temos muitas vidas. Nós temos várias existências, várias expressões do mesmo princípio inteligente, só em momentos evolutivos, em fases evolutivas diferenciadas, com circunstâncias diferenciadas. E também já verificamos que existe uma lei divina a reger a vida no universo. Os Espíritos já nos disseram que essa lei está dentro de cada um, que nós somos os juízes de nós mesmos. Também já nos disseram que nós temos uma coisa que conquistamos com a humanização. Quando o princípio inteligente se humaniza, ele passa a ser portador da liberdade, do livre-arbítrio em si, para poder fazer escolhas. Só que na medida que faz escolhas, passa a ser responsável pelas escolhas. Nós recebemos oportunidades de fazer o nosso plantio, a nossa semeadura. Então estamos o quê? Aprendendo agora a fazer escolhas com as sementes. Que tipo de sementes? A seara aí está para que as sementes possam ser semeadas. Porque depois delas serem semeadas, nós ficamos subordinados ao retorno daquele plantio. Há um determinismo, claro que não absoluto, um determinismo que determina a necessidade da expiação, a necessidade daquela colheita, mas também a misericórdia divina participando desse processo, estando sempre presente, oportuniza que com as nossas mudanças sejam facilitadas as colheitas, por mais desagradáveis que elas sejam, mas se torna necessário. Então são pontos, são conceitos, são princípios que a doutrina espírita procura nos colocar. E com relação à Bíblia, o que ocorre? Fora da doutrina espírita, há quem pense de que o espiritismo não aceita a Bíblia. E que o que o espiritismo faz é contra a Bíblia. Porque o espiritismo não evoca, mas se comunica com os chamados mortos. Também pode ser evocado. Kardec evocou e não há problema nenhum. Só que nós já estamos num estágio, como dizia Chico Xavier, onde já entendemos que o telefone deve tocar de lá para cá. Evitar as evocações por uma série de razões, não que seja proibido. Mas a expressão que o Chico usava, o Chico Xavier, é que o telefone bate de lá para cá. Então, de acordo com as necessidades, os espíritos vão se comunicando. O que nós entendemos cada vez com maior convicção é a interação desses dois planos. A interação do plano chamado espiritual, que é o plano espírita, o plano astral, não o plano íntimo do espírito, mas
esse plano astral em comunicação com o nosso plano físico, ou seja, os espíritos desencarnados conosco ou com nós outros que estamos encarnados. Isso também passa a ser uma certeza nossa. E vamos então verificando de que os juízos que fazem fora da doutrina espírita, com relação à Bíblia, é por completo desconhecimento da doutrina espírita e também por não terem estudado bem a própria Bíblia. Ou seja, as informações que ali estão. Porque o conhecimento é algo que passa por uma coisa chamada periferia, por um processo periférico. Não é só a Bíblia, qualquer coisa que nós estudarmos de forma periférica, como a palavra já diz, nós vamos girar, né? Nós vamos circundar essa periferia. Mas imaginando esse círculo, né, nós vamos entender que nós começamos a receber as informações, seja do que for, nessa periferia, nas margens desse círculo. Mas a ideia de que essa informação não pare por ali, que ela tenha, né, seja, digamos assim, impulsionada por nós, essa informação, para o centro, para o núcleo desse círculo. Ou seja, para o nosso psiquismo mais interno, para essa área que eu chamei há pouco de ontologia, porque enquanto nós ficarmos só na periferia, as informações ficarem só na nossa periferia, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar só através das análises, vamos trabalhar só através do processo racional, vamos trabalhar apenas com o processo lógico, que é necessário para o início da busca do conhecimento. Nós não melhoramos, não aumentamos o nosso banco de dados, nós não desenvolvemos estruturas mais profundas do nosso psiquismo. Isso faz com que nós fiquemos perguntando se Adão e Eva realmente existiu, nós ficamos perguntando se Jesus amaldiçoou a figueira, não entramos na essência, né? Se Jesus amaldiçoou a figueira, por exemplo. Por que ficarmos presos nisso? Qual é a essência daquela mensagem? É simples, é só nós vermos que a figueira é sazonal e que nós não deveremos ser sazonais. Só isso. Jesus procurou a figueira quando não era tempo de figos. Não podia encontrar figos ali. Então por que ele usou? É uma espécie de hipérbole, não é nem parábola. É quase um exagero. Que nós vamos encontrar na própria Bíblia, em várias circunstâncias, principalmente no Novo Testamento, hipérboles, parábolas, não é? Princípios doutrinários, éticos. Então, vejam só, eu diria assim, o tempo que perdemos no processo periférico. Então, naturalmente, que precisamos começar por ali. Porque vocês poderiam dizer assim, mas espera aí, Kardec recomenda a fé raciocinada, e nós não estamos falando diferente. Só que raciocinar a fé não é ficar com a informação na zona periférica. É exatamente pensar aquilo que estamos acreditando. Então nós começamos a trabalhar através de uma crença, de algo que nós acreditamos. Isso não quer dizer que estamos assinando embaixo. Não quer dizer que ao aceitar a informação, você esteja concordando com ela. Você deverá pensá-la para depois concordar ou discordar. Porque a grande maioria, ou a gente aceita já imediatamente, ou nega imediatamente. Isso é um processo, tanto um quanto o outro é negativo. Aceitar por aceitar, ou então negar por negar. Então, passamos a perceber o quê? Que o plano espiritual, né, em nome de Deus, organizou um plano didático-pedagógico para chegar até nós, objetivando a nossa espiritualização. O que é nos espiritualizar? É exatamente isso. Nós usarmos o mundo de César, que é importantíssimo, o mundo da matéria, para que o espírito possa crescer. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós precisamos construir um prédio, precisamos, sei lá, trabalhar numa oficina mecânica.
Isso não impede de, nessas circunstâncias, nesses momentos, nós estarmos trabalhando a nossa questão espiritual, porque nós vamos ter, tanto na oficina mecânica, quanto num prédio, nós vamos trabalhar com pessoas. Então, a oficina mecânica, o prédio, são detalhes da nossa trajetória. O que vai contar é exatamente a experiência que ficou daquela atividade material e, principalmente, o aspecto das nossas relações com as pessoas com quem trabalhamos. Isso é importante que nós tenhamos essa consciência para não entender que é só no centro espírita que nós crescemos espiritualmente, ou só nas igrejas, ou em qualquer... Nós somos espíritos, olha só, nós somos espíritos 24 horas por dia. Você nunca deixa de ser um espírito. Todo o nosso comportamento, ele é feito por você, que é o ser inteligente, que é o ser espiritual. Não coloquemos nunca a responsabilidade no corpo. Como alguém já disse, né? Porque a carne é fraca. Se você cede a carne, então ela não é fraca, ela é forte, então. Então, na verdade, essa consciência da nossa natureza espiritual é fundamental. E o objetivo, então, do Velho Testamento, do Novo Testamento e agora do Espiritismo, é exatamente fazer com que esse processo, esse planejamento divino, chegue cada vez com maior clareza até nós, para que nós aprendamos a absorver aqueles princípios que ali estão e, na medida do possível, ir vivenciando-os, para que o espírito tire o melhor proveito, o maior proveito possível da encarnação, usando esse mundo de César, usando essa matéria, que eu vou me arriscar a chamá-la de divina, e é divina porque é criação de Deus. O uso que nós fazemos que é o problema. Porque quase sempre os interesses materiais, não é? Ou seja, a cultura materialista nos leva a ver as coisas da matéria para a satisfação do nosso ego, e não para que o espírito cresça. Por isso, muitas vezes é difícil perdoar. Por isso, muitas vezes é difícil de nós termos um relacionamento humano mais fraterno. Porque nos deixamos levar pelos sentidos, pela cultura materialista e por questões de orgulho, não é? De arrogância, de vaidade, uma série de defeitos morais que ainda nós temos. E isso faz com que os nossos relacionamentos muitas vezes sejam prejudicados. E ainda temos, nessas circunstâncias, o esquecimento das virtudes que já temos. Porque nós já temos muitas virtudes, nós já temos paciência, nós já somos caritativos, nós já somos tolerantes, numa faixa pequena, num percentual pequeno, mas nós todos já temos um percentual relativo de paciência, de tolerância, de caridade, de perdão, todos já temos, de fraternidade, todos já temos. Só que a cultura materialista faz com que venha à tona exatamente os interesses que vão atender os nossos defeitos morais. Que isso, inclusive, é mais fácil, não exige esforço. Já o fato de nós sermos um pouquinho pacientes, aumentarmos o nosso percentual de paciência, isso exige um pouquinho de esforço. O nosso percentual de tolerância, o nosso percentual de caridade, o nosso percentual de perdão. Porque no perdão, o que precisa? Trabalhar o melindre. Por que nós precisamos perdoar? Precisamos perdoar porque ainda somos melindrosos. A suscetibilidade está muito forte ainda. Isso é uma questão de certo ou errado? Não. É uma questão de momento evolutivo que estamos. E as informações que vêm do mundo espiritual, através do Velho Testamento, do Novo ou agora do Espiritismo, sempre foi para que nós trabalhássemos. Trabalhássemos no sentido de mudar o padrão mental, rever os conceitos. Não é assim? E em cada fase desses três momentos, seja do Velho, do Novo ou agora do Espiritismo, nós vamos encontrar as informações cada vez mais complexas.
Então, nós vamos verificar, nos reportando ainda a questão da Bíblia, a questão do primeiro, do Velho Testamento, né, onde está caracterizada a primeira grande revelação. Nós vamos verificar que essa revelação, que começa lá com Moisés, ela se concretiza ali com Abraão, ela se concretiza em Moisés, mas começa com Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José, esse pessoal todo. Porque é a ideia monoteísta que está sendo trabalhada. Espíritos que vieram de outros pontos do universo, muito provavelmente de Capela, que já trouxeram para cá a ideia monoteísta, mas encontraram aqui uma ideia, ou vigindo a ideia politeísta. Mas, na verdade, se nós observarmos, pela época, ela vai se consolidar com Moisés, mas o que se consolida ali? Se nós observarmos bem, o aspecto justiça apenas. O próprio amar a Deus que está ali, isso tudo é esquecido. Então é visto a divindade como um ser cruel, um ser vingativo, em função naturalmente da necessidade daquelas almas. É o processo de ensino-aprendizagem que a espiritualidade está mandando para que, como crianças espirituais, recebam as primeiras noções. Uma fase importantíssima. Quando eu estava elaborando essas anotações, eu fiz várias, claro que isso não dá para falar em todas, mas ainda lembrei dos nossos engenheiros que constroem pontes, né? Ou prédios. Todo esse conhecimento deles, eles não teriam se não começassem lá embaixo, aprendendo que 2 mais 2 é 4. Então, mais ou menos isso, nesse processo didático, pedagógico, né, da espiritualidade, nesse primeiro momento, nesse primeiro momento com Moisés, com Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, né, uma série de profetas, nós vamos encontrar ali princípios ético-morais, com certeza. Mas a cultura dominante, se hoje, vamos pensar, se hoje a cultura ainda é eminentemente materialista, imaginemos a época. Mesmo acreditando em Deus, mas dentro de uma forma como eles podiam acreditar. Então, o que se caracteriza ali? Sintetizando, a justiça da lei. Moisés trabalhou a justiça da lei. Ou seja, ele apresentou uma divindade que era implacável, de uma forma em que a justiça da lei se fizesse, mesmo que precisasse se caracterizar como vingança. E ficou, dente por dente, olho por olho, que não tinha nada a ver com os 10 mandamentos, isso continuou por muito tempo. Então, há até uma frase atribuída a Gandhi, que ele teria dito que se nós continuássemos olho por olho, estaríamos todos cegos. Ou dente por dente, estaríamos todos sem dentes. Evidentemente que, naquele primeiro momento, foi preciso apresentar a lei com esse aspecto implacável. Mas depois vem Jesus. Veja, Jesus, ele não vem destruir a lei. Ele não vem dizer que essa lei não existe, ele só vem agregar a esse aspecto justiça que Moisés apresentou, ele vem agregar a misericórdia. Então nós temos em Moisés, né, no Velho Testamento, a justiça da lei. Depois, quando chegamos em Jesus, Jesus já encontrou os espíritos mais avançados, né? Nós outros lá, já mais evoluídos, ele já pôde apresentar a misericórdia da lei. Só que não dicotomizado. Não é que tem justiça para lá e misericórdia para cá. Não existe misericórdia sem justiça, nem justiça sem misericórdia. Então, se nós separarmos, então isso complica, porque parece que Deus privilegia um. Ele tem misericórdia com um e não tem com o outro. Mas nós vamos ver então a justiça divina aplicada de uma forma plena
onde nós vamos verificar o cenário que está aí, que parece que há uma discrepância, uma disparidade, anomalias. Precisamos entender que a justiça divina está se fazendo. Mas não podemos esquecer que ali tem misericórdia junto. Ou seja, que as pessoas que estão passando por aquelas situações, nós outros, os desencarnados, os espíritos que estão nas regiões umbralinas, no Vale dos Suicidas, todos estão recebendo a justeza da lei com misericórdia. Ou seja, todos estão em terapia, porque na verdade, o que os espíritos de luz nos informam? Que a justiça, com misericórdia, objetiva a nossa reabilitação, não é punição. Ninguém está sendo punido, nós estamos recebendo oportunidades de reabilitação. As circunstâncias que nós consideramos desfavoráveis, na verdade elas são oportunidades, estão representando oportunidades para a nossa reabilitação. Porque nessa reabilitação passa a necessidade da expiação, ou seja, nós passarmos por circunstâncias mais dolorosas para podermos fazer as devidas restaurações perispirituais, que quando do delito nós lesamos o corpo espiritual. Então isso vai se configurar como expiações, onde então passou primeiro, como nos diz o livro Céu e Inferno, passou por um processo de arrependimento e agora estamos no processo expiatório. Mas num terceiro momento precisamos passar e processar, claro, isso no geral temos a questão evolutiva, mas particularmente o processo da reparação. Eu diria assim, que é mais complicado que a expiação. Que a expiação faz com que você tenha uma enfermidade incurável, que você tenha uma legião, que você tenha uma cegueira, que você tenha uma dificuldade X para consertar o teu perispírito. Vai depender da tua paciência, da tua resignação, de uma série de coisas, até para você tirar proveito maior daquela expiação. Porque o processo expiatório, ele se consolida mesmo que você não queira. Você passou pelo processo, a expiação está ocorrendo. O que nós poderíamos é tirar proveito dali. Aproveitar para aumentar a nossa resignação, a nossa paciência, a nossa tolerância, assim por diante. Isso depende de você. Mas a reparação consiste em fazer o bem a quem você tenha feito o mal. Aí depende do outro te aceitar, que nem sempre ocorre. Nas famílias encontramos muito isso, né? Nós temos condições de auxiliar a pessoa e a pessoa não nos aceita. Só que também começamos pelo lado errado, muitas vezes, porque queremos ajudar no plano físico. Quando que, na verdade, o que precisamos, e muitas vezes no discurso, quando, na verdade, o que é preciso é paciência com essas pessoas. É dar o ombro para elas, não discurso. Sabe? É complicado, é trabalhoso, nunca digamos que é difícil. Substituamos a palavra difícil por trabalhoso. É trabalhoso? É, com certeza. Ocorre que, inconscientemente, essa pessoa que não nos aceita, ela está vendo, entre aspas, o verdugo de ontem. A situação calamitosa que nós criamos no passado. Hoje isto aparece, né, para nós. De formas que, então, esse processo reparatório, ele se torna mais difícil. E o que se recomenda? Que continuemos. Continuemos a fazer o bem, porque com certeza nós fizemos o mal a essas pessoas. Nós poderemos até ter nos arrependido e de repente ela não se arrependeu. Porque ela também teve, de certa forma, alguma responsabilidade no passado, mas é fácil você colocar, e isso é cultural, colocar a culpa nos outros, né? Isso pode continuar acontecendo. Então, de forma que a reparação, ela passa por esses momentos difíceis no nosso relacionamento. Muito bem,
O que isso tem a ver com o tema, com a Bíblia? Quer dizer o quê? Que a Bíblia, seja no Novo Testamento, no Velho Testamento, no Novo Testamento, ou então com o Espiritismo, que o Livro dos Espíritos, no fundo, é a terceira parte da Bíblia, se vocês observarem. O Livro dos Espíritos é a terceira parte. Que, como nós dissemos, se na primeira parte nós tivemos a justiça da lei, na segunda, com Jesus, nós temos a misericórdia da lei. No Livro dos Espíritos, com a doutrina espírita, nós vamos encontrar a verdade da lei. A verdade da lei. Então, vocês podem dizer, mas então o Livro dos Espíritos é superior. Não é questão de superior, é questão de sequência. É questão de plano didático pedagógico, onde, com as encarnações que já tivemos, temos já condições melhores de entender aquelas questões que Jesus nos falou. O que foi possível, né, Jesus falar de uma forma clara, ele falou. Né, com relação ao amar, não tem meio termo. Ele disse, amai a Deus, amai o próximo, amai a você mesmo. Isso não tem meio termo. Né? A caridade, o perdão está lá, 70 vezes 7. Mas tem uma série de outras informações que vão ampliar o nosso conhecimento, que precisou vir os espíritos de luz para nos informar. Até pelo nosso planeta. Por quanto tempo, não é, se pensou a Terra como o centro do universo? Ah, mas então o Espiritismo é que arrumou isso? Não foi o Espiritismo, foram mensageiros de Jesus. Os nossos astrônomos que vieram, todos eles emissários de Jesus, para que depois, com o Espiritismo, pudéssemos entender aquela expressão tão comum, tão conhecida por nós outros espíritas, que Jesus teria pronunciado: há muitas moradas na casa de meu Pai. Uma coisa tão simples, mas precisou vir os astrônomos e depois os nossos irmãos espirituais para nos dizer que a casa de Deus é o universo e que as moradas são os diversos planetas. Isso começa a mudar. Jesus, no outro momento, disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ele estava ali enunciando a lei de evolução, que precisamos depois entender melhor com Charles Darwin, com João Batista Lamarck, com Alfred Russel Wallace, que até que ele era espírita, inclusive, para nós entendermos o processo. Diante disso, vejam só, diante dessa colocação agora, desse processo evolutivo, nós vamos lá para o Gênesis, vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, e vamos ver ali os dias da criação. Está ali, Moisés teve a inteligência de colocar de uma forma que não ferisse o seu juramento iniciático, que ele era um iniciado egípcio, e vocês sabem que os iniciados, eles fazem os seus juramentos sigilosos. Ele achou uma forma de falar desse processo evolutivo, até o 6º dia. Quem é que aparece no 6º dia? É o homem. Ele não poderia aparecer no 5º, no 4º, porque é um processo, é o transformismo que vem ocorrendo. Está lá. E o 7º dia? Isso é fantástico, né? Lá diz que Deus teria descansado. Ou seja, olha a ideia. Moisés pôde falar isso, porque aquele povo acreditava que Deus descansava. Para nós não dá mais para dizer. Então Moisés errou? Falar isso? Não. Ele falou do repouso da energia. Ele falou de uma espécie de negentropia. A entropia é a desordem, vocês sabem, né? Um bloco de gelo, enquanto ele está como gelo, ele está num processo negentrópico, ou seja, ele está em repouso. No momento que o calor começa a aparecer, ele entra em desordem, para se transformar em líquido. Ali ele entra num processo de entropia. Então, na formação da Terra, também tivemos isso. Momento em que a negentropia foi alcançada, o repouso da energia foi alcançado. A isso ele chamou como o descanso de Deus. E assim vai uma série de informações que nós vamos encontrar na Bíblia. A questão de Adão e Eva, né? E vai por aí afora. Tem uma série de situações que é preciso que a gente estude historicamente. É importante esse estudo histórico, mas que não nos prendamos em demasia, né, a esse estudo histórico. Por exemplo, de Adão e Eva, você vai encontrar
Caim como homicida, né? Ele tirou a vida do seu irmão Abel. E Deus teria colocado nele uma marca para que quem o encontrasse não o matasse. Porque se o matasse, seria castigado, ela está lá, seria castigado 7 vezes. Olha só. Aí na página seguinte vocês vão encontrar Lameque, um descendente de Caim, que matou 2 vezes. E ele lembra a punição que teria quem matasse Caim. Ele diz para ele: para mim não basta 7 vezes, para mim precisa ser 70 vezes 7. Vocês estão lembrados dessa expressão? Dos 70 vezes 7? Isso nasceu lá no Antigo, mas invertido, porque quando Jesus fala dos 70 vezes 7, respondendo para Pedro, ele fala do perdão. E lá no início é do castigo. Olha como a coisa muda. Deus teria dito para Caim: eu vou deixar essa marca para quem te encontrar não te mate. E aquele que te matar será castigado 7 vezes. E depois o outro homicida, ele chega, ele tem 2 mulheres, Lameque tem 2 mulheres, ele conta para essas 2 mulheres que tinha matado 2 pessoas. E ele mesmo reconhece: para mim não basta a punição de Caim, que não é de Caim, é de quem matasse o Caim. Para mim precisa ser 70 vezes 7. Jesus depois vai dizer, muitos séculos depois, usar essa expressão 7 vezes e 70 vezes 7 para apresentar a ideia do perdão. Vocês vejam o processo como evolui. Perceberam? E assim nós vamos encontrando, porque mesmo esse aspecto de Caim, tem um estudo para ser feito, ainda ali. Que marca é essa? Não é? Na verdade, no fundo, assim, muito rapidamente, dá para dizer que Deus está colocando, ou seja, ali, que não era Deus, nós sabemos que eram os espíritos que estavam falando, enfim, que Deus teria colocado ali a questão do homicídio, ou seja, se você matar, isso vai estar depois na lei, não matarás. E que Jesus mais tarde vem complementar dizendo que não só o não matar, que é complicado, que vai te ensejar consequências danosas. Jesus vai em coisas bem pequenas. Não chame o outro de louco. Ele fala de coisas muito pequenas. Então são 2 momentos diferentes, mas no momento era preciso falar dessa coisa do matar, do homicídio, para que Jesus pudesse depois, dentro de um processo mais subjetivo, mais subliminar, pudesse deixar um ensinamento comportamental para nós outros, para as pessoas de então e para nós outros, para que nós tivéssemos o cuidado nos nossos relacionamentos. Hoje nós diríamos xingar, né? Não criticar ninguém, não xingar ninguém. Mas eu vou chamar esse apelidinho para ele, não tem problema. Tem. Chame pelo nome. Evite. E ainda mais apelidos desagradáveis, que às vezes a pessoa sorri, mas com aquele sorriso chinês, né? Ou seja, não gostando de ser chamado. E a gente pensa que isso não gera problema lá na frente. Isso ali é a gênese de uma situação lá na frente, não sabemos o que vai acontecer. A gente compara essas coisas com a chamada gota d'água, né? Quando acontece um episódio X, o cara diz assim: era a gota que faltava. Ou seja, aquela gota que vai receber toda a culpa, toda a responsabilidade. Quando o problema é a primeira gota que caiu no copo. Porque o copo só transbordou porque ele foi enchendo. Nós fomos enchendo aquele copo com a primeira gota, ou seja, com o apelidinho, com aquela coisa pequenininha que você... Não, isso não tem importância. Vai uma coisa, vai outra, e assim por diante. Então, muitos crimes, gente, são cometidos que a gente fica pensando: meu Deus, por uma coisa tão banal a pessoa fez isso, e não é ali que está a verdadeira causa. Então, vejam como são questões para serem estudadas, objetivando não apenas o conhecimento, não apenas que aquela informação seja dinamizada. Porém, é importante que a informação seja dinamizada para ser transformada em conhecimento e absorvida e incorporada por nós, para que naturalmente nós possamos viver isso no dia a dia. Porque daqui a pouco
Eu, vocês, todos nós vamos desencarnar. Né? E uma coisa interessante que ocorre também é como é que a espiritualidade vai nos ver. Ah, você fez isso, aquilo? Não. E se os motivos que fizeram com que nós tivéssemos aquele comportamento? Ah, esse aqui é um homicida de 10 pessoas. Não é isso que vai contar. E se os motivos que levaram àquele homicídio? Os motivos que levaram nós a não gostar do fulano, do beltrano, do cicrano? Isso que vai contar. Mas e se nós buscarmos hoje os motivos e nós pensarmos, puxa, eu vou descobrir por que eu... Inicialmente nós não vamos encontrar motivos. Mas se continuarmos num processo de autoconhecimento, nós vamos chegar nos verdadeiros motivos. Por quê? Porque vamos descobrir muita arrogância, vamos descobrir muito orgulho, vamos descobrir muita vaidade, como eu disse há pouco, e vamos descobrir também muitas virtudes. Mas muitas vezes, em nome dos defeitos morais que nós encontramos em nós nos agarramos a esses defeitos, choramingamos, ao invés de abraçar a responsabilidade com as virtudes. A partir dali, sim, você começa a trabalhar essas virtudes, como eu disse há pouco, que são pequenininhas ainda. Tem um percentual pequeno. Paciência, tolerância, né, fraternidade, tudo isso ainda é muito pouco, e ainda restrito. Mas nós começamos isso com a nossa família, e vamos ampliando isso aí. Então vejam, a Bíblia, né, na verdade, ela é toda um repositório de informações da espiritualidade. Então nós vamos verificar, por exemplo, vocês poderiam, quem sabe, até estar esperando que eu falasse na proibição de Moisés. Né? Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Porque, na verdade, na época, essa procura era puramente pelo aspecto cultural deles, apenas de forma horizontalizada. E claro que isso até a doutrina espírita não recomenda. Não proíbe, mas não recomenda. Né? Buscar para ver se eu vou casar, para ver se, sei lá, coisas parecidas. Será que se a minha mulher tem outro, se o meu marido tem outra? São coisas banais, coisas daqui que nós temos que resolver. Então, por isso, Chico Xavier também dizia, o telefone bate de lá para cá. E a gente viu que com ele não parava de bater. Não precisa ficar fazendo evocação, a não ser quando muitas mães procuravam, não é, por causa dos filhos, e naturalmente vinha. Às vezes vinha, às vezes não. Né? De formas que, então, a doutrina espírita, ela vem alargar os nossos horizontes, para que a nossa produtividade seja a melhor possível. Porque nós, o que também vamos levar para o plano espiritual, é exatamente aquilo que produzimos. Né? O melhor ou pior. De formas que, então, esses ensinamentos bíblicos, eles vêm, bíblicos, e também agora com o complemento do Livro dos Espíritos, vêm para nos auxiliar no desenvolvimento da nossa espiritualização, da nossa espiritualidade. Às vezes ficamos preocupados com a espiritualidade física, o plano espiritual da Terra. O que precisamos nos preocupar, no bom sentido, é com a nossa espiritualidade, que se caracteriza pelos nossos sentimentos. Como é que eles estão? Esses sentimentos, eles são odiosos ou eles são fraternos? Como é que estão esses sentimentos? Quando pensamos e lembramos de alguém que nos fez o mal, ou que cruzou o nosso caminho, o que sentimos acerca dessas pessoas? Então, a proibição de Moisés, vocês vão observar que depois, quando vem Jesus, ele próprio, aquilo que ele proibiu, ele próprio vem se comunicar. Certo? E depois, nós vamos encontrar ainda, na primeira epístola de João, que João também escreveu. A gente está acostumado com Paulo, né? Mas além de Paulo, outros
também escreveram epístolas, e João também. Na sua primeira epístola, ele diz assim, também vocês conhecem isso, só para lembrar. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que têm se levantado no mundo. Tem proibição aqui? Não. Tem cuidado no processo. Tem cuidado no processo. Mas no Monte Tabor, vocês vão verificar que Jesus convida 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, que deve ser o maior, porque o Tiago menor não tinha esse tipo de sensibilidade, pelo que nos consta. Então, Pedro, João, o evangelista, né? Porque o João Batista já tinha sido decapitado. E o Tiago maior sobe a um monte lá na Galileia, chamado Tabor, Monte Tabor. E lá ocorre uma transfiguração. Na linguagem de hoje, nós poderíamos, e isso muitas pessoas não gostam de ouvir, que Jesus fez uma sessão espírita, uma sessão mediúnica ali diante daqueles 3 apóstolos que estavam ali atônitos. Por quê? Porque ele se transfigura, é como se fosse uma lâmpada luminosa, ele fica todo luminoso, e ao lado dele aparecem Elias e Moisés. O próprio Moisés, então, está ali se comunicar. Ele está contrariando a sua lei? Não, porque lá o que ele proibiu foi em função daqueles objetivos. E ali ele está se manifestando. E vemos depois em João os cuidados que nós temos que ter, que é o que hoje a doutrina espírita nos coloca. Então não tem proibição nenhuma. Ao contrário, se nós buscarmos o Velho Testamento, do livro Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ao Apocalipse, que é o último, nós vamos ver um repositório de interação do mundo espiritual com o mundo material. O próprio Apocalipse significa revelação. Foi o apóstolo João, esse mesmo que foi lá no Monte Tabor, já em idade avançada, quando degradado na ilha de Patmos, ele sai do corpo e se depara com uma luz fortíssima, ouve a voz de Jesus, e essa voz pede para ele escrever. Isso é o Apocalipse, pura mediunidade. Mas se você pegar lá no primeiro livro, lá em Gênesis, o que tu vai encontrar? Abrão, né? Tu vai encontrar Abrão já ali, já com seu filho Isaque, porque antes de Isaque, que foi o primeiro filho dele com Sara, antes ele teve um filho com Agar, que é o nosso Ismael, que hoje é o guia espiritual do Brasil. Que depois que Isaque nasceu, Sara expulsa Agar e Ismael para outras terras. De lá, naquelas terras distantes, Ismael mais tarde forma a tribo dos ismaelitas, e ali nasce a nação árabe. Hoje, os muçulmanos, tanto é que eles são monoteístas também, os muçulmanos. Então, aquele filho que deu tanto trabalho, porque Sara era estéril, né, teve que ter todo um trabalho da espiritualidade para magnetizar aqueles folículos ovarianos, para que dali pudesse haver uma ovulação e surgir uma gravidez que não tem como fazer diferente. Mas isso é possível, né? Porque os folículos, quando a mulher entra no processo da menopausa, eles ficam de lado, mas uma quantidade enorme de folículos. Então, a espiritualidade tem meios de magnetizar para que esses folículos possam amadurecer e um deles ovular, fazer com que haja a ovulação e a gravidez possa ocorrer. Ou seja, esse filho que deu bastante trabalho, não para eles e também para a espiritualidade, Deus, que nós sabemos que é um espírito que estava se comunicando, pede esse filho em holocausto. Uma comprovação, um pedido de comprovação da fé de Abrão. O que era o holocausto? O holocausto era uma fogueira que eles faziam e matavam um cordeiro e queimavam. Ele sai, Abrão concorda, diz que não, eu vou cumprir esse pedido de Deus. Ele pega o filho, sai e vai fazer. O filho não estava sabendo de nada. E o filho ajuda a montar a lenha. Daqui a pouco ele diz: pai, a lenha está pronta, onde está o cordeiro? Ele disse: Deus proverá.
E quando o relato que está lá, quando ele pega no punhal para tirar a vida do filho e queimar na fogueira, aparece um espírito ali que diz que é um anjo. Olha só as manifestações do mundo espiritual incríveis que estão lá, que o pessoal só não vê porque não quer. Então, conversa, tua fé foi testada, mas ele faz aparecer um cordeiro e o holocausto é feito. Então, você tem no último livro, mediunidade muito clara, tem aqui o diabrão. Os sonhos, vocês não imaginam como a mediunidade dos sonhos existia. O sonho de José, filho de Jacó, os sonhos depois, quando José é vendido para o Egito, o sonho do faraó, a interpretação de José dos 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Nós vamos encontrar depois também com Daniel. Daniel é um grande médium. Aliás, Daniel e os seus companheiros, tinham mais 3 companheiros, eles eram produto de quando Nabucodonosor tomou a Jerusalém, ele levou o cativo, ele pediu que escolhesse entre os prisioneiros jovens que tivessem dons espirituais. E os 4 jovens, 3 companheiros e Daniel, que eram jovens, foram para a Babilônia e por recomendação do rei, eles foram desenvolver suas faculdades na Caldeia, entre os caldeus, que os caldeus já desenvolviam, tinham um grau avançadíssimo de mediunidade. Então, eles ficam 3 anos lá sendo treinados, e depois eles vêm para a Babilônia, e ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, depois ele interpreta aquela mão que aparece escrevendo na parede, lá do festival do rei Belsazar. Então, é incrível os fenômenos que ocorrem nessas etapas todas, né? Aliás, Daniel é bom que se diga que é o mesmo João que depois vem, e depois o Francisco de Assis. Aí você lembra, Daniel na cova dos leões, Francisco de Assis com o lobo de Gúmion. Então, sabe, a Bíblia é fantástica. Depois do período de Jesus, então o anúncio, por exemplo, o anúncio da vinda de Jesus para Maria. Tem gente hoje que reza a Ave Maria e não sabe o que quer dizer. É a saudação do anjo para Maria. Na época eles diziam Ave César, como que dissesse assim, é uma saudação, salve César. Até temos um livro espírita chamado Ave Cristo, né? Ave é aquela saudação de salve, de olá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quer dizer, é uma conversa que um espírito, olha só, um espírito tem com Maria. E o pessoal não quer aceitar. Muito bem. Daqui a pouco tem também, nós vamos encontrar também, o Espírito visitando Zacarias. O Espírito visita, o anjo visita Zacarias, visita Maria. Esse que visita Zacarias, quem era Zacarias? Um sacerdote que estava de plantão. Eles tinham plantões, ficavam algum tempo lá no templo de Jerusalém. Mas as oferendas eram feitas através de um sacerdote. Eles levavam as oferendas e os sacerdotes que eram os intermediários. Era o santuário que eles chamavam. Por isso que na crucificação depois, rompeu-se o véu do santuário. Depois da crucificação de Jesus, você vai encontrar essa expressão. Rompeu-se o véu do santuário. Ou seja, daqui para frente não precisa mais fazer essa ligação com Deus através do sacerdote. Você pode fazer direto. Depois de Jesus. Mas o que aconteceu com Zacarias? Zacarias é visitado pelo Espírito tal, e que diz que a mulher dele seria mãe, e engravidaria, e que o filho receberia o nome de João, que seria o João Batista depois. Ele não acredita. Por que ele não acredita? Porque a Isabel, que era sua esposa, já estava em idade avançada. Mas acontece exatamente o que aconteceu com Sara. Os folículos foram trabalhados, etc. Lá ela engravidou. E ele ficou mudo. O próprio Espírito disse, tu ficarás mudo. E só voltarás a falar quando a criança nascer. A primeira coisa que ele disse depois é o nome da criança. Que nome daremos? Aí ele falou, a primeira, João. Gente, vocês querem mais mediunidade do que isso? Mais espiritismo do que isso? Espiritismo no sentido de fenômeno?
E isso está cheio. O sonho de José vai para o Egito, né? A visita dos magos. O que quer dizer mago? Mago é médium. O que era aquela estrela que eles viram? Era uma vidência. Vocês já viram uma estrela? Porque a época também, não, como agora muita gente não sabe, uma estrela, nossa, é um sol. Imagina você ver um sol passando, não tem como. Aquilo era uma vidência dos 3 magos, que eram 3 médiuns. As pitonisas, a pitonisa de Endor, que o rei Saul pediu para evocar Samuel, que tinha desencarnado, ele estava desesperado. Samuel era o conselheiro dele, ele estava desesperado por causa dos filisteus, etc, etc. Então, meus irmãos, isso aqui é apenas para a gente fazer algumas citações, porque nós vamos encontrar uma série delas em cada página, praticamente, da Bíblia. Então, o Espiritismo é contra isso? Não. A doutrina espírita vem fazer com que nós entendamos isto. É evidente que nós vamos encontrar na Bíblia fatos históricos cruéis, homicídios, crimes. Mas, claro, eu diria assim, o histórico de uma raça, de um povo, dentro de um período bastante ainda primário. E depois vem Jesus, e com Jesus nós vamos ter então os princípios, que nós vamos encontrar no Sermão da Montanha, nós vamos encontrar uma série de princípios para cada momento da nossa vida. Nós vamos ver ali a questão da solidariedade, do perdão, né? Vamos encontrar para o nosso comportamento. E vai colimar, é importante isso também, talvez, quem sabe o ponto maior até do Evangelho, que é a ressurreição. Quando Jesus, depois da crucificação, é colocado naquele túmulo, no terceiro dia, vão lá fazer visita, encontramos o túmulo vazio. Essa palavra, túmulo vazio, também tem um recado enorme para todos nós, mostrando que a morte não existe. E para comprovar que a morte não existe, ele ressuscita, que é o ponto alto, a ressurreição de Jesus. Ou seja, mostrando que ninguém pode matar o espírito. Não se pode matar ideias, e muito menos o espírito. Trazendo a ideia da imortalidade. E ainda ele faz mais uma coisa, ele quebra todo um preconceito e faz com que uma mulher seja a primeira mensageira da imortalidade. Que a época, vocês sabem, não faz muito tempo, as mulheres não tinham essa importância que tem hoje, mas na época, ainda mais, uma ex-prostituta, né? Segundo narra a história. Então vamos encontrar fatos mediúnicos, princípios de comportamento na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, e o Livro dos Espíritos, que é a sequência, onde nós vamos, com o conhecimento do Livro dos Espíritos, nós vamos compreender tanto o Velho quanto o Novo Testamento. E claro, hoje a doutrina espírita, com mais de 1000 títulos, não sabemos quantos títulos tem de livros, todos eles procurando nos trazer informações cada vez mais claras para a nossa compreensão. Mas repito o que disse no início, que nós não fiquemos só na informação, que trabalhemos essa informação, que ela seja transformada em conhecimento, esse conhecimento incorporado por nós, para que eles possam serem vivenciados no dia a dia. Agradecemos a atenção de todos, rogamos a Jesus bênçãos e paz, que todos possam sair daqui confortados, levando no coração muita paz. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos o seu Luiz Miller por essa bela aula, né, seu Luiz? Para que nós possamos, com esse entusiasmo do seu Luiz, buscar também o conhecimento. Muito obrigada. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele,
seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.